Olá, meu nome é Max, eu trabalho aqui na IBM no time de sustentabilidade e a intenção desse vídeo é falar brevemente desse tema tão importante que é gestão de sustentabilidade. Bom, para início, não seria uma surpresa comentar o quanto que é urgente e quanto que existe de fato uma oportunidade de negócios em cima desse ponto. Só para vocês terem uma ideia, a IBM recentemente ela fez uma pesquisa com diversos executivos C-levels espalhados pelo mundo e foi claramente identificado que existe de fato sim uma pressão urgente externa em cima desses executivos e principalmente uma urgência de atender esses temas relacionados à sustentabilidade. Não só por questões de cuidado do planeta, cuidar do meio ambiente, cuidar de uma sociedade, mas porque isso reflete diretamente uma melhor eficiência da corporação. Até mesmo por conta disso, isso acaba se tornando uma alta prioridade dentro das empresas ultimamente, muito acima de outros pontos que antes estavam pré-estabelecidos na área de TI e outras áreas estratégicas da companhia. Então, a sustentabilidade hoje em dia virou praticamente uma prioridade número um para boa parte dessas empresas. E não seria muito diferente muitos dos executivos estarem esperando resultados efetivos em torno até de 5 anos, referente à forma que ela, de maneira sustentável, poderia dar maior performance à própria companhia. Seja reduzindo custos, seja tendo uma otimização da sua operação. Então, há resultados realmente muito significativos no que diz respeito a esse tema. Bom, para isso a IBM ela tem apoiado os nossos clientes, né, criando aí um framework, onde esse framework na essência ele procura tirar uma ambição e acaba criando de fato uma ação efetiva desse planejamento. Para fazer isso, nesse framework, ele é muito simples, tudo inicia naturalmente com a criação de um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico voltado para a sustentabilidade é onde você define quais que são as metas que você quer atingir, qual que é a sua velocidade, ou seja, qual que é o seu roadmap que você vai conseguir atingir essas suas metas para você conseguir ter resultados futuros. E para isso, quando você tem um planejamento nesses moldes, fica muito complexo você tentar fazer uma gestão efetiva sem um sistema adequado para isso. É aqui que entra a solução da IBM, que a gente vai citar, e eu vou fazer uma breve apresentação e uma demonstração dessa solução para vocês. Bom, essa solução, ela chama-se Invisi. Para vocês terem uma ideia, é uma solução que ela está há mais de 14 anos no mercado, tem muito mais de 150 clientes já ativos, e a IBM mesmo, ela era uma das clientes dessa empresa, e aí no início de 2022 a empresa acabou sendo adquirida pela própria IBM, porque a IBM ela entende que existe um papel fundamental em apoiar os nossos clientes nesse tema de sustentabilidade. Em linhas gerais, o Envise ele acaba atuando em aspectos não só de coleta de informações que estão espalhadas em toda a sua empresa, por exemplo, consumo de água, consumo de energia, gestão de resíduos, e aí você conseguir efetivamente calcular as emissões de gases de efeito estufa no que a gente chama de escopo 1, 2 e 3, que é emissões diretas e indiretas, e a 3 quando a gente fala de uma cadeia de suprimento, que são extremamente complexas de você conseguir fazer essas medições e esses cálculos se você não tiver um sistema adequado para poder te apoiar. Não só fazer a coleta das informações, né, mas você principalmente você tem indicadores sociais de como que sua empresa está operando, indicadores de governança e você fazer um monitoramento mais preciso dos targets que você tem delimitado de acordo com o teu planejamento de estratégia sustentável. Utilizando aqui um diagrama rápido, né? O Envise, então, ele acaba sendo um grande consolidador de dados, né? Onde todas as informações elas são coletadas de uma maneira automatizada, são retroalimentadas para dentro do sistema e isso permite com que você tenha visibilidade através de relatórios analíticos e você consiga até mesmo criar relatórios específicos para a sua empresa de acordo com o teu planejamento, até mesmo para você conseguir posteriormente responder a mercado usando os principais frameworks de ESG, como GRI, CDP, TCFD e até mesmo indicadores das Nações Unidas. Mas vamos na prática e apresentar como que essa solução ela funciona. Então, para isso, naturalmente,
eu vou se logar aqui dentro da solução. E o primeiro grande benefício que a gente já pode comentar é que o Enviz é uma solução 100% SaaS. E o que isso significa? Que ela é o que nós comentamos como sendo uma solução turnkey. Isto é, a tua área de sustentabilidade, ela já tem maior agilidade porque não precisa perder tempo fazendo nenhuma instalação para vocês começarem a utilizar. Então, logo de cara, se você quiser já colocar na mão dos seus departamentos, dos seus fornecedores externos, das suas áreas de negócios espalhadas no mundo ou em qualquer região, eles já começam já a te apoiar colocando as informações necessárias que você precisa, naturalmente, através de um plano, né, estruturado de organização de coletas, eles já podem fazer esses inputs para você e essas informações elas vão ser retroalimentadas aqui dentro do Envise automaticamente, tá? Bom, como a solução ela é uma solução bem ampla, né? Então, para essa demonstração em particular, a gente vai trabalhar em um caso de uso em específico, imaginando hipoteticamente que, por exemplo, eu seja aqui um gerente de sustentabilidade que tem uma missão super importante, que nós sabemos até qual que é gerar o relatório de sustentabilidade corporativa para ser entregue no final do ano, né? Então, assim, todo mundo sabe qual que é o grande desafio e esforço de fazer uma coleta de todas as informações espalhadas, assegurar com que o pessoal preencha no tempo certo, validar se a resposta está correta, você passar pelo um time para poder fazer uma revisão e aprovação dessas informações, estruturar, colocar isso num formato legível até você entregar isso para uma agência de publicidade, até que ele prepare esse relatório e, por fim, publique dentro do seu site corporativo. Pois é exatamente nisso que a gente vai apoiar aqui e apresentar na demonstração como é que funciona na prática, tá bom? Bom, aqui tem um item aqui chamado Sustainability Reporting Manager, que ele realmente é um facilitador para esse tipo de missão, né? Então, quando eu clicar aqui, naturalmente aqui uma série de informações que já estão populadas, mas vai ajudar a você entender como que esse gestor vai fazer esse acompanhamento a partir de agora. Bom, a primeira coisa que a gente pode verificar aqui é que todos os relatórios que antes já foram já entregues, eles vão aparecer sempre no histórico aqui para esse gestor. No caso, neste momento, a gente vai trabalhar com esse relatório aqui, ó, CSR 2021, Corporate Sustainability Report, né? E nesse relatório no qual esse gestor ele delimitou que vai utilizar algumas perguntas do framework do TCFD, um framework do SASB, framework do GRI e até mesmo o framework das Nações Unidas. Então, normalmente não se responde 100% desses frameworks, porque cada companhia tem ali as suas especificidades, né? Então, aqui já começa algumas coisas interessantes que vai acontecer, né? A gente vai poder selecionar quais que são as perguntas que você quer usar de cada framework. Mas vamos olhar um pouquinho mais em alto nível o que está acontecendo. Então, logo de cara, você já tem uma data pré-estabelecida de revisão de todo o relatório, que é 28 de agosto, né? Então, você precisa revisar tudo até 28 de agosto. Para isso, você precisa, uma vez revisado, você tem que terminar esse relatório no dia 27 de setembro, ou seja, todas as revisões já precisam estar completas para que você faça a publicação oficial do seu relatório até 26 de dezembro, tá? E aí, naturalmente, esse gráfico aqui do lado, ele já começa a auxiliar o gestor para ver o progresso atual. Então, aqui a gente pode verificar que 18% do relatório já está pronto, ou seja, já foi preenchido, já foi revisado, já foi aprovado. Então, já está ok para poder ser publicado, mas é só 18%. Por outro lado, 12% ainda dessas perguntas ainda estão em revisão. Então, elas ainda não estão prontas para serem entregues à agência, né? E 26% das perguntas ainda estão sendo preenchidas pelos seus times espalhados pela corporação, né? E para piorar, 44% ainda sequer começou. Então isso aqui já é um grande indicador aqui que quase que 44% ainda do relatório está praticamente no zero, nem está nada pronto. Mas só olhando esse gráfico não adianta, vamos entrar no detalhe para entender como é que foi a evolução de todo o preenchimento. Claro que aqui eu estou fazendo um pós-mortem, né? Então, vocês podem reparar aqui que a gente já está bem no final do ano, né? Então, eu estou muito próximo à data que tem que ser feita a publicação. Então, não está nada ok aqui essa evolução.
mas vocês podem ver que aqui, além dos marcadores, os grandes milestones de quando que tem que completar, quando que era que todas as revisões tinham que ter sido feitas, elas já aparecem nessa timeline. E o que essa timeline ela representa? Ela mostra literalmente todos os tópicos, desde o que você tinha para ser preenchido, o que o pessoal estava trabalhando, né? Então, assim, no momento que o pessoal está desenvolvendo aqui, já está preenchendo as coisas, vai aparecendo para ti, o que está em revisão e o que já está aprovado. Por isso que você tem aqui uma fatia que ela vai tendo uma crescente. O normal é que essa linha verde ela teria que estar, na verdade, no 100% aqui em cima. É isso que, na verdade, a gente tinha que estar tudo pronto, para falar a verdade, aqui no Complete, né? Então, essa linha verde tinha que estar no Complete aqui, ó, no finalzinho de setembro, que é o momento ideal. Porque daí significa que você já vai entregar para a agência e a agência vai poder fazer essa publicação. Aqui, claramente, esse relatório aqui, ele não está num bom patamar, né? Ele está super, super atrasado. Mas é mais para demonstrar que isso aqui é efeito de simulação para conta da demonstração. Mas vamos lá. Então, esse relatório, como eu disse anteriormente, ele está utilizando aqui o framework do TCFD, do SASB, do GRI e das Nações Unidas. Mas quais perguntas que eu estou utilizando nesse relatório? Hoje eu estou utilizando 48 perguntas. Essas 48 perguntas estão todas misturadas nesses frameworks. E aqui embaixo, você consegue literalmente entender quais que são as perguntas e de qual dimensão. Então, por exemplo, na dimensão de informações gerais da companhia, que responde à dimensão número 2 do GRI, eu coloquei no meu relatório que eu vou responder a os itens de composição e estrutura da governança da minha empresa. Então, esse aqui é um item que está dentro desse GRI que eu solicitei a ser incluído no meu relatório. E como vocês podem ver aqui, já foi designado para o Joseph entregar isso para mim. Quem vai fazer a revisão da resposta é o Steve. E o status atual é que ainda está em desenvolvimento, ou seja, ele ainda está preenchendo isso aqui. Né? E aí, naturalmente, isso vai acontecer igual aqui para baixo. Então, na dimensão 302, que diz respeito aos itens de energia, eu escolhi aqui 5 perguntas para serem respondidas. Mesma coisa para águas e fluentes, a biodiversidade. E aí, olha só, até então estava vendo aqui que tinha muito o framework do GRI, mas aqui embaixo você já consegue enxergar que já tem perguntas que vêm de um outro framework, que é do tal do TCFD. Então, eu consigo literalmente misturar perguntas de frameworks distintos para poder compor no meu relatório sustentável. Então, essa aqui que é uma dos grandes benefícios que você tem. Você consegue fazer uma estruturação do que efetivamente você vai querer responder no seu relatório, tá bom? Agora, e se eu quiser, porventura, acrescentar alguma pergunta que eu identifiquei que está faltando? Eu posso fazer isso. Então, eu clico aqui nesse botãozinho no Actions e aqui eu consigo adicionar ou remover perguntas. Quando eu fizer isso, aqui já tem um outro benefício muito interessante da Invisi. Os frameworks principais de mercado, eles já estão pré-populados dentro da solução. E, naturalmente, você pode acrescentar novos frameworks também. Sejam frameworks oficiais, que já existem disponíveis na Invisi, né, na solução Invisi, quanto você pode criar o seu próprio framework também, caso ele não esteja aqui presente na solução. Então, no caso, aqui você pode reparar que tem o framework do TCFD, do SAS, do GRI, do CFDR e o framework das Nações Unidas, Desenvolvimento Sustentáveis. Se eu clicar, por exemplo, em qualquer um desses frameworks e selecionar as questões, aqui sim vai aparecer todas as perguntas desse framework. E aonde está selecionado é onde efetivamente eu determinei que eu quero utilizar essa pergunta no meu relatório de sustentabilidade corporativa. Lembra que eu não preciso obrigatoriamente responder tudo. Eu que seleciono o que eu quero usar. Então, como que eu poderia fazer para incluir uma nova pergunta no meu relatório? Tão simples quanto. Eu olho aqui qual que é a pergunta, clico esse no View para ver se realmente é o que me interessa. Então, por exemplo, aqui eu consigo fazer uma breve visualização, que é uma pergunta relacionada à forma que eu estou mobilizando os recursos para desenvolvimento dos países. Se me interessa eu ter essa pergunta no meu relatório, eu simplesmente venho, seleciono esta pergunta, salvo e ele já vai ser incluído no meu relatório. Simples assim, tá bom? Mas eu não vou salvar aqui para efeito de demonstração para não estragar o ambiente, ok? Bom, vamos olhar um pouquinho mais a fundo. Então, imagina que, por exemplo, eu já preparei já a estrutura desse meu relatório, já delimitei aqui, como vocês podem ver, as perguntas que eu vou estar utilizando,
Só que eu quero ver o que está acontecendo na prática em uma ou outra pergunta, tá? Então, por exemplo, se eu quiser aqui buscar uma pergunta específica, deixa eu encontrar uma aqui que talvez seja interessante para nós olharmos juntos. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, aqui. Quais que são os riscos e as oportunidades e como que eu faço esse controle dentro da minha corporação? Se eu entrar nesta pergunta, porque ela está completa aqui, por isso que eu estava buscando uma, se eu clicar aqui, a gente vai começar a identificar algumas coisas bem interessantes aqui, que normalmente é um esforço tamanho fazer esse preenchimento. Tudo começa aqui naturalmente com uma descrição breve aqui dessa pergunta, né? Então aqui eu já sei que essa pergunta ela veio lá do framework do TCFD, né? Qual que é o tópico que corresponde, né? Que é item de governança. Esse detalhamento é um detalhamento que explica essa pergunta, mas esse texto aqui em particular, ele veio diretamente do framework. Então a gente está literalmente pegando o mesmo descritivo do framework e apresentando aqui para ti, para você poder usar isso como referência. No entanto, o que o time de Invisi ele percebeu? Tem muitos clientes que eles se confundem e não sabem como preencher as perguntas desses frameworks. Então, para isso, em algumas perguntas, onde a gente notou que existia maior dificuldade, o próprio time da Invisi já preparou aqui uma receitinha de bolo para poder ajudar os clientes finais a buscar essa informação e preencher. Então, aqui já existe aqui um guia falando, olha, para você poder responder isso, uma das formas é você buscar o relatório 10K, que é providenciado ali pela SEC nos Estados Unidos. A SEC é como se fosse a CVM do Brasil, né? Então, é uma forma de você buscar essa informação, porque essa informação já está presente naquele relatório. Então, isso aqui já meio que dá um norte para a pessoa que precisa preencher, para ela diretamente buscar essa informação e colocar aqui dentro do sistema, né? E não somente existe aqui um guia do próprio time da Invisi, né? Você, como companhia, você também pode dar uma orientação a quem vai preencher. Imagina que todo ano você precisa praticamente fazer a mesma coisa, né? Então, como você faz praticamente a mesma coisa, você já tem, de certa forma, uma receita de bolo própria da sua corporação. É aqui que entra essa questão da metodologia. Então, aqui você literalmente está expondo o seguinte: olha, para você buscar esse tipo de informação, vale a pena você consultar aqui a Annie Parson, o Louis Martinovic e o Hugo McNowell. Então, ele já está orientando a pessoa que vai preencher quem que são as pessoas de dentro da sua empresa que seriam mais adequadas a te dar essas informações. Então, isso aqui é literalmente uma receita de bolo que você customizou e já deixa aqui preparado, tá? E aí, naturalmente, aqui no final, aí sim você responde a essa pergunta. Então, ele está falando que você anexou um link, né? E um arquivo que está respondendo essa pergunta. E aí, naturalmente, você tem o link aqui embaixo e você tem um documento que, inclusive, é aquele formato 10K, o relatório 10K que foi citado lá em cima. Se eu quiser citar um outro relatório e anexar, eu posso clicar aqui, anexar o documento, é bem tranquilo, e isso fica registrado e armazenado aqui dentro. E embaixo você pode até botar uma observação que você efetivamente fez ali uma atualização na resposta ou acrescentou alguma coisa. Isso aqui vale naturalmente como um processo de auditoria que é muitas vezes utilizado na hora das revisões desses relatórios no ano posterior, né? Então, há aqui o histórico total de quem que respondeu, qual que era a pergunta, qual que era a resposta anterior, a final, a data, quem que fez. Então, isso aqui já serve também como uma forma das pessoas fazerem auditoria dessas perguntas, tá? Agora, relembrando, né? Esse esforço de ficar preenchendo os questionários do relatório de estabilidade, muitas vezes, como eu disse anteriormente, todo ano tem que ser feito. Então não vale muito a pena perder tempo repesquisando algumas coisas. Você pode meio que reaproveitar muitas dessas informações do relatório do ano anterior. Então como que você faz isso? Aqui em cima você tem esse botãozinho aqui, ó, Copy from last year. E quando eu clico aqui, eu posso pedir para ou copiar toda a metodologia que foi dita o ano passado ou a resposta final do ano passado. Eu posso pedir para copiar os links e os anexos que foram respondidos no ano passado, né? Antes de copiar aqui, que eu não vou copiar, vou clicar em View Details só para vocês verem o que é isso. Se eu clicar em View Details, na prática vocês vão ver o quê? O relatório do ano passado, o que foi respondido em termos de link e o que foi colocado nessa pergunta desse ano.
Se eu clicar em Final Response, mesma coisa, né? E a metodologia, idem. Então, vocês podem ver aqui que eu posso literalmente ganhar um tempo e dar muito maior agilidade a quem vai preencher para ela não precisar repesquisar tudo de novo. Ela simplesmente seleciona, copia a resposta e pronto. Ela já vai estar pronta aqui embaixo. Tá bom? Isso aqui já por si só já dá uma grande agilidade para o time que precisa responder, tá? Mas vamos voltar aqui para conhecer um pouquinho mais a fundo de outras funcionalidades que tem a parte de relatórios do Envido. Bom, imagine que, por exemplo, eu esteja aqui olhando todas essas perguntas e aqui, como vocês podem ver, elas estão separadas por framework. Mas existem perguntas que elas são correlacionadas entre os frameworks. São perguntas que são muito similares. Então, há uma forma de você poder fazer uma visualização correlacionada, que é esse flag que você tem aqui. Então, aqui você consegue categorizar entre frameworks. Então, você pode reparar aqui que ao invés de ele separar pelo framework, ele separa pelo tópico. Então, por exemplo, aqui eu quero verificar quais são as perguntas que apresentam a resiliência do meu modelo de negócio. Então, aí você vai ter perguntas do SDG, perguntas aqui do TCFD. Se você descer aqui para baixo, ó, na parte que faz visão geral do seu negócio, há perguntas que são do GRI, são perguntas do TCFD. Então você consegue ter uma visão um pouco mais consolidada, ela é mais estruturada em termos de negócio. Isso facilita muito quando você, de certa forma, está se estruturando para responder um tópico em particular e não responder por pergunta de uma dimensão de um framework. Né? Bom, vamos descer aqui e fazer mais uma outra demonstração que é super interessante, que o pessoal geralmente pena muito para responder. Imagina que você precisa aqui, aproveitando que já está categorizado, precisa responder, por exemplo, a parte de emissões de gases de efeito estufa. Então, nesse momento, eu consigo aqui responder perguntas de escopo 1, 2 e 3. Aqui agora abrindo parênteses, né? Vocês repararam na demonstração anterior, na pergunta, que eu respondi perguntas que a gente chama de qualitativa, né? Então, você teria que buscar essa informação de forma qualitativa, você meio que descreve a resposta. Eles não são valores absolutos, você precisa literalmente escrever alguma coisa, né? Então, você precisa redigir, né, alguma coisa. Aqui vai ser um pouco diferente. Aqui a gente vai buscar informações quantitativas, né, que são números absolutos. Então, se eu clicar, por exemplo, nesse indicador, que eu preciso utilizar para responder escopo 1, 2 e 3, e lembrando que era escopo 1, 2 e 3, né? Emissões diretas, indiretas e emissões indiretas da sua cadeia. Aqui eu vou ter praticamente a mesma estrutura que vocês viram antes, né? Então, tem lá a pergunta, existe aqui um guia do framework do TCFD, de como que você tem que responder, até por indústria nesse caso aqui, né? Esses links são os links diretos do framework. E aqui embaixo tem aqui uma diretriz de como que o time da Invisi, ela orienta os nossos clientes a responder esse tipo de pergunta. E aqui já vai começar a aparecer uns negócios bem interessantes, que é um dos outros benefícios que tem na solução. Repare que aqui um dos guias olha, para você poder responder esse tipo de pergunta, utilize o relatório executivo de sustentabilidade. E aí você consegue determinar o escopo 1, 2 e 3, as emissões de escopo 1, 2 e 3 da sua companhia. E para você responder o escopo 3, você também pode usar o relatório de escopo 3 já existente dentro do Invisi. Olha só que interessante. Ele já te dá um link para você buscar essa informação diretamente do Invisi. E não mais precisa você ficar entrando em contato com todo mundo, pegando informação, compilando, colocando no Excel, numa tabela, porque aqui já vai estar pronto, tá? Então, esse link que está pronto já é um relatório já dentro do Invisi, né? Que ele já vai estar disponível para você poder utilizar. E vocês podem reparar que o relatório também está aqui do ladinho, né? Então, dá para você acessar dos dois lugares. E se eu clicar nesse relatório, ele vai me abrir aqui o relatório em tempo real. E esse relatório aqui em tempo real, ele vai literalmente permitir com que você consiga coletar esses números quantitativos para você responder ao relatório. Então aqui, ó, ele está carregando, vai aparecer o quanto que você teve de emissões de gases de efeito estufa, né, medidos em toneladas de CO2 equivalente, ou seja, o que você emitiu no ano atual e o quanto que você emitiu o ano passado. Isso aqui, olha que interessante, ó, já está mostrando que você teve uma redução de menos 8% comparado ao ano anterior. Muito bom, né?
Você também tem outras informações, né? Aqui ele está mostrando quanto que você gastou de energia em milhões de BTUs, então, mesma coisa, né? O ano atual, o ano passado, então você teve de novo aqui uma redução de consumo de BTUs, né? De energia na sua empresa, que é excelente. Mesma coisa que você está tendo acompanhamento de quantos foram os seus gastos de geração de resíduo medido em toneladas. Novamente uma redução aqui de quase 7% do ano atual para o ano anterior. E o quanto que você teve de consumo de água em litros, né, do ano atual para o anterior, novamente tendo uma redução de 6%. Dá para ver aqui que esse relatório aqui ele está muito bem, né? Então você está literalmente conseguindo aqui acompanhar que você está tendo ganhos expressivos em reduções. Mas lembre-se que aquela nossa pergunta é referente a emissões de gás de efeito estufa. Então, vou olhar só esse quadrinho aqui. Tá? Então, na hora que eu entro nesse quadrinho e eu vejo as emissões, eu vou entrar no detalhe. E quando eu entro no detalhe, eu consigo literalmente verificar o que eu tive de emissões esse ano, qual que era a meta que eu delimitei. Então, lembra que eu citei que tudo começa com planejamento de sustentabilidade? Lá atrás você definiu uma meta. Então, a meta estava aqui, ó. A meta era que você tivesse um limite de 457 toneladas. Só que olha que muito bom. A gente emitiu 433 toneladas até o momento. Né? Então isso significa que eu estou dentro aqui da minha meta. Né? Então estou abaixo até do que era previsto aí comparado ao ano passado. E aqui eu tenho exatamente os números divididos por escopo. Então, que eu emiti de escopo 1, de emissões diretas, que eu emiti de emissões indiretas de escopo 2, que eu emiti na minha cadeia inteira de fornecimento como escopo 3. Então, basicamente, o que eu faço? Vou pegar esses números aqui e responder aquela minha pergunta do meu relatório, tá bom? Antes de eu voltar, ó, vamos dar uma olhadinha mais aqui o quão interessante é esse relatório aqui em tempo real, tá? Repare que eu consigo aqui até entrar no detalhe de saber exatamente qual que é o maior ofensor que eu tenho em termos de emissões. Então, naturalmente, meu maior ofensor aqui é a eletricidade. Todos os demais aqui são todas as minhas demais outras fontes de emissões existentes na minha companhia. Um outro ponto que é super importante mencionar. Repara que está em toneladas de CO2 equivalente. Esse aqui é um dos terceiros benefícios que existe dentro do Envise. Muitos dos fatores de emissões que eles vieram já do protocolo GHG global, eles já estão inclusos dentro do Envise. Isto é, você não precisa mais buscar todos os fatores de emissões que compõem uma série deles. Então, no Envise, só para vocês terem uma ideia, tem em torno de 82 mil fatores de emissões já pré-populados. E lembrando que todo ano isso muda, né? O time da Envise ele já carrega essas informações para ti. Então, isso aqui já te permite com que você só coloque a informação de consumo efetivo do item, né, da fonte de emissão, ou seja, quanto que eu consumi de energia elétrica, hipoteticamente falando, sei lá, 89 toneladas toneladas não, 89 mil kWh, ele já vai pegar esses 89 mil kWh, confrontar com qual localidade que ela está, e já vai fazer a conversão para toneladas de CO2 equivalente. Então, esse cálculo de engenharia de um fator de emissão, você não precisa mais fazer, porque tudo isso já vai estar incluso dentro do Envise e ele já faz automaticamente para ti, tá? Então, só quis aproveitar esse ensejo aqui para poder apresentar mais um dos terceiros benefícios da solução. E, naturalmente, aqui é um ponto onde que é muito importante, é onde o gestor, ao invés de ele somente fazer o reporte, ele pode ter um acompanhamento mês a mês do que está acontecendo na companhia. Então, como isso vai sendo coletado automaticamente por alguns conectores, e aí cabe o quarto benefício do Envise, né? Esses conectores eles coletam automaticamente essas informações de toda a sua companhia, né? E essas informações que vêm de sistemas, vêm de equipamentos, ao eles serem carregados no sistema, ele permite que você tenha esse acompanhamento mês a mês. E ele te dá uma ideia de tendência para saber o quanto que você estava referente às emissões, né? Então, aqui te ajuda muito para, ao invés de você só descobrir no final do ano que você pode estar com um problema, ao longo do ano você consegue identificar esses problemas e fazer correções diretas, né, em cima de uma localidade ou em cima de um determinado fator de emissão para você conseguir atingir a sua meta até o final do ano.
Aqui é um ótimo benefício para o gestor, que muitas vezes você só identificava os seus problemas em dezembro, na hora que você publicava o relatório. Aqui não. Aqui você realmente vai acompanhar mês a mês, né? Então a missão do gestor de sustentabilidade, ela se expande, ela deixa de ficar só um controlador de relatório para ele realmente atuar efetivamente no controle das metas sustentáveis da sua empresa, né? Então aqui é um gráfico que ele pode possibilitar você fazer esse tipo de controle. E aí, naturalmente, você pode filtrar isso aqui por localidade, por escopo. Então, assim, você tem uma grande permissibilidade de entrar no detalhe bem mais a fundo do reporte. Mas voltando, né? Então, quando você tem aqui os dados escopo 1, escopo 2, escopo 3, no que compete à emissão desse ano, você vai simplesmente pegar essa informação e preencher aqui embaixo, tá? Então, com isso, você já tem aí a resposta quantitativa para poder responder. Então, aqui, apesar de estar aberto, né, mais por conta que muitas vezes na hora que você entrega na agência, às vezes você quer colocar um texto inicial para especificar algo, o número em si você busca do relatório, tá bom? Bom, e aqui embaixo, novamente, aqui como anexo, no caso, tem aqui até um relatório em PDF. Esse relatório em PDF nada mais, nada menos do que esse mesmo dashboard que você faz o download aqui e aí você gera um PDF. Esse PDF, né, ele na prática, ele vai ser anexado dentro do relatório que muitas vezes é solicitado por auditoria, tá? Então, isso aqui é uma outra capacidade que você tem no Envise. Você consegue pegar todos esses dashboards com essas informações e você consegue fazer uma baixa de todo esse dash em formato PDF. Se eu clicar aqui, só a título de exemplo, para você conhecer, você vai ver que o formato dele, inclusive, é um formato bem atrativo que pode apoiar significativamente a agência. Aqui, ó, tá vendo? É basicamente o mesmo dashboard, todo ele montadinho para ser entregue para uma agência utilizar. Aí ela pode aproveitar isso e colocar realmente no relatório num formato mais apresentável para publicar a mercado. Ok? Bom, vamos passar aqui um pouquinho mais para baixo em outros tipos de indicadores, né? Aqui a gente falou das emissões, né? Que muito mais voltadas às dimensões ambientais, mas eu também conseguiria, por exemplo, olhar indicadores mais voltados a questões sociais, né? Então, por exemplo, se eu vim aqui e buscar aqui uma outra pergunta voltada, por exemplo, à parte de indicadores sociais. Deixa eu encontrar aqui para nós. Engajamento. Deixa eu ver aqui, por exemplo. Aqui, ó. Governança e diversidade dos meus funcionários. Então, é uma dimensão que eu verifico o quanto que eu estou tendo diversidade dentro da minha empresa. Se eu clicar aqui nesse indicador, você vai ver que novamente eu tenho ali todas as informações do framework, no caso aqui agora do GRI, tá vendo? Onde fala, olha, você precisa aqui mostrar o quanto que você está em termos de diversidade de gênero, de idade. Então, como que eu busco essa informação? Essa informação, aí já existe aqui uma explicação de novo do próprio GRI de como buscar essa informação, né? Um guia. E aqui, novamente, a metodologia. Olha, para você buscar essa informação, busca diretamente do relatório do CSR, né? Do Corporate Sustainability Report do Envise, que você consegue obter essa informação. E ele até põe aqui uma observação e faça a revisão com a Anne Spencer do time de RH antes de mandar a resposta. Ou seja, são informações bem específicas da sua empresa que você precisa alertar aos seus funcionários para eles poderem fazer a coleta correta e fazer a devida validação, né? E esse relatório aqui, ele está aqui disponível. Se eu bater aqui dentro, eu consigo novamente, igual eu fiz no caso das emissões, consultar o relatório aqui em tempo real, né? Então aqui eu consigo literalmente buscar essa informação, né? Então aqui eu tenho informações dos meus funcionários, etnia, e aí eu pego aquela informação e coloco ela aqui no formato de tabela por masculino, feminino, por idade, no ano anterior, ano atual, e respondo isso no relatório. E aí, obviamente, igualzinho ao anterior, eu consigo buscar o relatório em anexo, ou seja, eu pego daquele dashboard online, faço a geração do relatório e eu consigo anexar isso aqui para a gente poder utilizar isso para a agência de publicidade. Vou só abrir aqui a título de curiosidade, tá vendo? Então, esse aqui é o relatório, mostra que você tem 134 funcionários, que você tem aqui uma distribuição aqui entre idades, por etnia,
em termos de educação, como é que você está fazendo isso, o quanto que você está investindo na comunidade externa, então, quanto que eu estou contribuindo nas comunidades carentes, quanto que eu estou fazendo um patrocínio, o que, que eu tenho vem de parcerização com outras empresas, quanto que eu estou contribuindo, acidentes, enfim. São relatórios que são muito utilizados quando a gente precisa estar respondendo esse tipo de pergunta, tá bom? Esse mesmo relatório, da mesma forma que eu busquei aqui, também há a possibilidade de você fazer essa busca diretamente dos relatórios via o Envises, sem ser através da própria pergunta, tá? Então, por exemplo, se eu entrar aqui dentro, na tela principal, e eu vim aqui em relatórios, e eu colocar lá, por exemplo, o mesmo relatório que eu acabei de consultar aqui em CSR, ele vai aparecer aqui para nós, eu clico aqui e ele vai cair no relatório. Então, assim, aqui é uma forma de o gestor, ao invés de ele ficar somente acompanhando o preenchimento do relatório de sustentabilidade, aqui eu consigo literalmente fazer o meu trabalho mais de refino, né? Então eu começo a buscar, na verdade, um acompanhamento de como que está, na verdade, o dia a dia, né, da empresa. Então ele deixa de ter aquela missão somente para ficar respondendo relatórios, para ele poder fazer um acompanhamento diário dos itens de sustentabilidade da empresa. Que aí você aumenta realmente a função do gestor, tá? Então ele vira realmente um cockpit, onde esse gestor ele vai começar a acompanhar o dia a dia mesmo da companhia, tá? Então isso aqui vai auxiliar absurdamente a você ser mais proativo, inclusive, em tomadas de ações nas empresas, tá? Bom, isso aqui é só demonstrando aqui um outro relatório, né, enquanto eu estava falando aqui, que é o relatório de emissões, e aí tudo isso aqui você pode fazer acompanhamento no momento mais oportuno, tá ok? Um outro ponto que é muito bacana de ser apresentado é que quando você está trabalhando especificamente com emissões, há uma dificuldade muito grande de você fazer o mapeamento de Scope 3. Então, quando você fala de Scope 3, dentro do Envisage já tem pronto essa distinção de detalhamento das emissões em Scope 3. Se eu clicar aqui nesse botãozinho Others, né, vocês vão ver aqui que eu consigo olhar no detalhe o quanto que eu estou tendo de emissões de tonelada de CO2 equivalente no que compete ao uso de papel, milhas em viagens. Então, os funcionários, na hora que eles fazem viagens a clientes ou fornecedores, eles acabam indo de avião, de aeronaves. As aeronaves também fazem emissões, né, de CO2 no ar. Apesar de não ser o teu avião particular, você está usando uma companhia aérea, essa companhia aérea também dá emissões, é o que a gente chama de Scope 3. E aqui é uma forma de você conseguir fazer aqui o controle, né, de todos esses detalhes de Scope 3. Papel, milhas de viagem, gases refrigerados, e se eu clicar nos detalhes aqui, eu vou ter realmente o detalhamento do que eu estou tendo aqui de emissões de voos, né? Mês a mês, novamente aqui, por categoria, para você conseguir até acompanhar. Então lembra, a missão do gestor de sustentabilidade, ela começa a ter maior amplitude, porque você consegue fazer um acompanhamento de novo no mês a mês de como é que estão sendo feitas todas essas viagens pelos funcionários. Logicamente, essas informações aqui elas têm que vir de algum lugar. Então, isso aqui vai vir provavelmente de algum sistema de reserva de voos que a companhia já tenha dentro de casa, né? Ou você pode pegar da própria companhia aérea essa informação, caso seja necessário. Mas é um trabalho mais operacional, tá ok? Bom, para essa demonstração, aqui eu acho que já deu para apresentar bastante aqui boa parte dos principais benefícios do Envise, né? Numa próxima demonstração, talvez a gente procure fazer um caminho diferente, que é uma missão mais honrosa, né, do gestor, aonde a gente vai efetivamente fazer o quê? Um acompanhamento de projetos de descarbonização. Então, como no Envisa já existe a possibilidade de você fazer acompanhamento desses projetos de descarbonização, igual vocês estão vendo aqui como exemplo, né? Então, esse aqui vai ser talvez o tema da nossa próxima reunião, ou, quizás, a gente pode também fazer um acompanhamento de todos os indicadores sustentáveis e como que isso está se refletindo no planejamento sustentável como um todo, tá bom? Bom, por hoje é só. Eu espero nos ver na sua próxima reunião. Agradeço a sua atenção e tenha um bom dia. Muito obrigado.